Muito bem-vindos ao Bate-Papo Direito com Tecnologia. Meu nome é Oswaldo Janeri e eu trago essa conversa aqui com experts, peritos, para trazer ciência, tecnologia ao âmbito do direito. Tá? E hoje a gente vai falar sobre um assunto muito interessante que é a grafotécnica. Que bicho é esse? Onde ele mora? O que ele come? Tá? Isso eu apresento aqui o professor Jorge Augusto. Agradeço desde já a sua participação, que vai tirar todas as nossas dúvidas sobre o assunto. Mas, primeiro, as primeiras coisas. Quem é Jorge Augusto? Jorge Augusto é filho de professora, Jorge Augusto é pai, é esposo, é pai de autistas, que são minha alegria, é perito grafotécnico, é professor 24 horas, é empreendedor. Só coisa boa que você pode encontrar dentro das minhas qualidades, assim espero. Perfeito. Professor, o que é perícia e qual é o papel dentro do direito? Perícia é uma atividade técnica, científica, que analisa, trazendo para o âmbito da questão da assinatura, a autenticidade. E dentro do direito é um meio de prova, né? Então, assim, é um ligando ao outro para, no final, decidir se aquilo é verdadeiro ou falso. E, especificamente, esse monstro aí com essa palavra difícil, o que é perícia grafotécnica? Perícia grafotécnica é a ciência que analisa se uma assinatura pertence ou não a um determinado autor. Se aquilo que está escrito numa peça questionada, por exemplo, de um contrato bancário, proveu do punho daquele que alega que não assinou. Então, a perícia em si é um estudo da assinatura, da morfologia, de tudo que envolve aquela assinatura em si, mostrando se há autenticidade ou não daquela documento. Então, quer dizer, se eu assinar um cheque, você vai conseguir dizer se foi eu mesmo que assinou, outra pessoa? Perfeitamente. Se você assinar um cheque, assinar um documento, e você disser que não assinou, o perito grafotécnico vai trazer verdade à justiça. Vai dizer se você assinou ou não aquilo, com propriedade. Então, acho que fica claro a importância dentro da justiça, né? Muitos assuntos controversos, eles só vão ser resolvidos com esse trabalho técnico para determinar isso. De suma importância, trazer a verdade à justiça, dizer se a pessoa realmente assinou ou não, de forma bem técnica, e ajudando os juízes a decidir lides, principalmente, afirmando se aquilo é verdadeiro ou falso. Tá, a gente já falou do exemplo do cheque, mas quais outros tipos de documentos a gente pode, você pega no seu dia a dia, você ensina, que podem ter essa aplicação da perícia grafotécnica? O mais conhecido são os contratos bancários, né? Os contratos bancários são os mais conhecidos, mas também pode ser procurações, pode ser notas promissórias. Qualquer tipo de formalização de algo que contém assinatura, o perito grafotécnico ele existe para dar autenticidade, dizer se aquilo é verdadeiro ou não. Que interessante. E como é que foi o seu caminho para se tornar, para entrar nesse mundo da perícia grafotécnica? Quais são os obstáculos? Conta um pouquinho mais para a gente. Eu buscava sempre mudança profissional. E a grafotécnica meio que ela me encontrou, porque eu encontrei a grafotécnica num feed, né? Então assim, eu vi na grafotécnica uma oportunidade de crescimento profissional, vi uma oportunidade de ajudar a justiça e ser recompensado por isso. Então assim, eu estava em uma situação profissional que já era estável e decidi, através de informações iniciais, que eu queria entrar nesse mundo da perícia, né? Eu sempre gostei de investigação. Então, eu vi na perícia grafotécnica um novo rumo para a minha carreira profissional. Que legal. Então, a motivação, não teve nenhuma motivação específica, a não ser a sua curiosidade de entender como é que as coisas funcionam, digamos assim. Sim. Foi a curiosidade, a questão de um dia ter a estabilidade, e tudo que traz a perícia grafotécnica, porque ela traz segurança, ela traz a certeza que você vai trabalhar para juízes, que você vai trabalhar com a verdade. Então isso foi o que me atraiu para trabalhar. Perfeito. O seu primeiro caso, você lembra ainda? Faz muito tempo? Conta um pouquinho. Meu primeiro caso foi há 2 anos. Eu lembro perfeitamente desse caso. Eu lembro de particularidade dele. O que aconteceu? Uma senhora, ela tentaram fazer um empréstimo com ela, né, via telefone, via WhatsApp, e ela chegou a receber o valor de R$84 mil de um consignado. Ela devolveu esse dinheiro para o representante do banco, só que as parcelas continuaram sendo descontadas. Sabe o que acontece?
ela entrou na justiça para reaver esse valor, e o que mais me chamou a atenção foi que ela chorou no auto de coleta, quando ela olhou para mim e disse: doutor, eu queria que se o senhor soubesse que eu não assinei esse contrato. E foi a partir dali que eu criei o slogan, copiei de outros mestres, do seguinte, que eu sempre digo para o meu periciado, para o meu periciando, do seguinte: é a verdade, nada mais do que a verdade na perícia grafotécnica. Então, se a pessoa realmente assinou, nós vamos dizer que ela assinou. E se ela não assinou, nós vamos ajudar a justiça a provar que ela não assinou. Então, assim, isso marcou muito a minha carreira, esse primeiro contato técnico da perícia grafotécnica em um processo. Que estreia, viu? Que estreia. E você vê como é interessante, a partir dessa prova técnica, um valor de 84 mil de empréstimo que foi imputado por essa senhora, que provavelmente estava pagando mais de 200 no final, né? Como poderia mudar a vida. Então, através dessa prova, através da ciência, da grafotecnia, conseguiu provar realmente, né, que acredito que ela não foi ela que assinou, o laudo mostrou, e conseguiu recuperar esses valores que ela tinha pago indevidamente. Então, muito importante, muito interessante, e fica aí mais porque tenho certeza, se você ficar aí até o final, você vai ter conhecimento para dar uma evolução na sua carreira, seja qual tipo de profissional você seja um advogado, seja um perito, um estudante, um assessor, porque o que a gente vai falar aqui é muito importante e muito impactante. Me diz, Jorge, existe algum hobby, habilidade específica que você acha que é interessante para o perito, que você diria, poxa, essa pessoa desde pequena tem esse perfil de perito? Pessoas que tendem a gostar de desenhos, porque ou gostar de desenho, gosta de caligrafia, de traços finos, traços espessos, hobbies que assistir séries investigativas contribui muito. Eu acho que esses dois fatores são os maiores, que você, de hobby, que você vai ligar para a sua profissão, ter um olhar de fazer uma arte, um desenho, que você vai conseguir identificar traços finos e grossos, vamos dizer assim, e a questão de você gostar da investigação, porque a perícia grafotécnica em si, ela é um processo investigativo. Você tem que gostar de investigar, esse é o primeiro ponto. Entendi, muito bacana. Já conversamos então como a perícia grafotécnica pode decidir, né, influenciar um caso, e agora uma pergunta assim, quais são os principais mal-entendidos que você tem visto na sua carreira sobre o perito e a perícia grafotécnica, né? Esses mal-entendidos que as pessoas às vezes lhe trazem, um mito ou uma frase, alguma coisa que você já ouviu? O maior mito é achar que a perícia grafotécnica ela vai ter imediatismo na questão de honorários, né? Você viver de forma imediata da perícia. Acho que é o maior mito. Estipular quanto é que você vai receber na perícia. A perícia, como tantos outros trabalhos, ela é de forma construtiva. Ela é a médio e a longo prazo. Esse é o principal mito. Legal. Eu acho que os advogados conhecem muito isso, né? O pessoal que está em início de carreira acha que de um dia para o outro vai ficar milionário, mas como o professor falou, é uma construção. É uma construção. Você vai plantando a sementinha ali para você colher depois com muito sucesso depois. Deixa eu lhe perguntar mais uma coisa. Uma dúvida que eu vejo muito o pessoal traz é aquela história, perito e assistente técnico. Existe diferença? A mesma pessoa pode ser os dois? Como é que funciona isso? O perito é aquela pessoa que foi aquele profissional que foi nomeado pelo juízo. O assistente técnico, ele representa e foi indicado por uma das partes. Tratando tecnicamente dessa informação, de saber diferenciar as duas, o perito, ele trabalha com a imparcialidade. E o assistente técnico, ele vai defender os interesses pelo qual que a pessoa contratou. O que acontece? Vendo da questão lógica, técnica do que vai fazer. O perito vai emitir um laudo, que é a prova técnica, e o assistente técnico, ele vai emitir um parecer técnico que ele vai divergir ou convergir com as informações do perito. Então esse é o papel do assistente técnico e esse é o papel do perito. Entendi. Então a gente pode dizer que o assistente técnico ali vai auxiliar o advogado das partes, seja qualquer uma das partes, né? E obviamente vai tentar obter a melhor vantagem, o melhor proveito para o seu cliente. Obviamente dentro dos rigores profissionais e éticos, né? Ele vai definir as estratégias para tentar atingir o sucesso pelo qual ele foi contratado. Lembrando que dentro da ética e do profissionalismo, ele não pode extrapolar também a posição do perito, porque o perito é quem detém das prerrogativas para exercer a prova técnica. Ele está lá para complementar, e repito,
e defender a posição de quem lhe contratou. Que legal. Me conta, Jorge, como é que é um dia típico de um perito, de um assistente técnico para você? Que você acorda de manhã, eu sei que você acorda bem cedo. Como é que é seu dia? Como é que é? Conta para mim. Não tem receita de bolo, né? Não tem, mas tem organizações, né, de tarefas, né? O perito que se preza, ele ao acordar, ele tem que fazer as organizações das tarefas do dia. Primeiro, consultar todas as suas nomeações, ver se os processos tiveram movimentação, isso é muito interessante. Tratando de assistente técnico, ele vê as pendências dos processos pelo qual ele foi nomeado, indicado. Ele tem que ver se aquilo pelo qual ele foi contratado tem alguma demanda para aquele momento. Então, assim, é a organização. Primeiro passo, organização, depois de organização, produção daquilo que ele organizou. Isso é o mais correto. Legal, então a gente vê que a organização aí não é questão de gosto, é questão de necessidade, tá? Então cada vez mais nós temos que ser metódicos justamente para poder fazer isso. E uma curiosidade, como é que chegam essas nomeações? O juiz te liga? Não, tem muita gente que tem esse mito, né, de achar que o perito vai receber ligação de alguém, né? Se bem que é uma das formas possíveis, a ligação. Essa nomeação geralmente ela é recebida por e-mail, né? Quando o perito é nomeado por e-mail e ele não responde o e-mail, aí que vem os possíveis contatos subsequentes, né? Que é intimação por oficial de justiça, mensagem no WhatsApp, ligação, né? Mas o principal, o mais comum, são as nomeações virem por e-mail. Tá, então aquele pessoal que tem aqueles e-mail gatinho 2019 não, tá fora, né? Tá fora. Pois tem e-mails profissionais, pessoal. Cuidado aí com o nome que vocês colocam no e-mail. E assim, alguma situação inesperada que você já encontrou nesse mundo da perícia, de nomeação? Você tem alguma coisa que você lembra de cabeça? A inesperada foi uma interessante, foi até uma meio que, assim, bem diferente, foi um advogado perder a peça questionada, a peça física. Isso é uma situação inusitada, inesperada. Você está se preparando para emitir o seu laudo e a peça questionada foi perdida pelo qual a parte que ia lhe entregar. Então, assim, é algo que você não espera, porque você está diante de uma prova, de um crime, ou uma tentativa de crime, e você perder, é bem inesperado. É interessante, me lembrou uma história de um advogado aqui em Fortaleza, que era conhecido como Papa Cheque. Por quê? Na época dos processos físicos, né, você tinha que colocar o cheque junto ao processo físico. E ele ia no fórum, pedia para ter vista no processo e ele engolia o cheque. Não tendo mais a prova física, aí ele falava, não existe mais o cheque. Então ele conseguia livrar o cliente do pagamento daquele cheque. Acontece. Né? Muito interessante. E me diz uma coisa, eu acredito que o perito, até para ter uma vida profissional atribulada, ele lida com muita pressão. Como é que você pessoalmente faz para lidar com essa pressão, essa responsabilidade que a gente viu que é muito grande? Organização, né? Saber o que está fazendo, eu acho que é o principal. Porque, assim, a pressão é um privilégio. Tem aquela frase muito típica de grandes atletas, a pressão é um privilégio. Você só é pressionado se você for alguém que está acima da média. Se você não for acima da média, você não vai ser pressionado. A perícia tem muito disso. É você saber até quando a sua estrutura, principalmente tecnológica, do trabalho, vai atender. Então, assim, se você é uma pessoa que tem conhecimento mediano, tem estrutura mediana, não pegue grandes projetos, não pegue grandes perícias. Porque a pressão para você entregar resultados, ela vai ser muito grande. E será que você está preparado para isso? Então a dica que eu dou para vocês só peguem demandas dentro da estrutura pelo qual vocês têm condições de atender seu cliente ou atender a justiça. Fora disso, não façam. Exatamente. Então, quem está começando, vamos começar sonhando grande, mas dando os passinhos correspondentes ali à sua área, que com certeza você vai evoluindo e vai crescendo. Me diz uma coisa, Jorge, dentro desse mundo da perícia, o número de horas importa, a remuneração ela muda conforme as horas trabalhadas? Como é essa organização? A gente entende que um CLT tem que trabalhar ali as 8 horas por dia e receber um salário. E para quem está pensando em entrar nessa área de perícia, para quem quer fazer um curso, inclusive ser o grafotécnico de perícia, como é que funciona? Número de horas e remuneração? Eu recomendo que faça pelo menos 8 horas por dia. Pelo menos 8 horas por dia. Trate o seu trabalho autônomo como se fosse um trabalho de CLT, né? Em questão de horário.
8 horas por dia, 44 horas por semana. Quando você tem rotina, quando você tem script, quando você tem algo que você determinou, aí você traz a questão da razão e da formalidade aos seus atos. Então, assim, acho que a primeira coisa é essa, a organização de tempo. Fazer com que você trabalhe dentro das horas como se fosse uma CLT. Porque você, assim, muito se tem da impressão de que a perícia grafotécnica ela é um extra. Ela não deve ser um extra. Ela deve ser uma formação contínua, tanto de conhecimento como administração de tempo. Então, assim, aquilo que você se dedica de forma mais integral, você entrega um resultado melhor. Aquilo que você faz como bico, como extra, você não vai demonstrar, não vai apresentar algo bom. Então, essa é uma das dicas preciosas que eu posso dar para quem está iniciando. Ou seja, levar a sério como um trabalho de verdade, né? Isso. Não é bico, porque senão você vai ser remunerado como se fosse um bico também, né? Valor vezes valor. Entendi. Perfeito, perfeito. Então, poderia dizer que um perito grafotécnico que se dedica, ele vive bem hoje em dia, baseado nas médias salariais, de valores do Brasil? Como eu falei na questão no início da nossa apresentação, a perícia grafotécnica ela não é de imediatismo, né? É um projeto que você vai ter resultados de médio a longo prazo. Quando eu digo isso, eu estou querendo dizer que quando você se dedica em algo que você se torna especialista naquilo e tem um trabalho diferenciado, a tendência é que você seja bem pago por isso. Só para você ter uma ideia, eu fiz um estudo informal nos últimos 6 meses que os honorários hoje do perito no país, na justiça gratuita, que é quando o Estado paga ao perito, está em torno de 300 a 730 por laudo. Na justiça não gratuita, que é uma das partes que vai pagar, os honorários estão na casa de 1.200 e até o céu limite. Depende da perícia. Mas se você quiser uma informação mais precisa, na questão de apenas um contrato, de uma assinatura para analisar, da justiça não gratuita, que uma das partes vai pagar, está em torno de R$1.200 a R$3.000, que é esse valor que está a média brasileira, né? Aí depende. Se você está num mês que você tem 4 nomeações de R$3.000, você vai chegar a 12. Mas só que esse 12 ele tem que ser recorrente. Como isso, professor? O recorrente é o seguinte: você pega um período de 10 meses, se você tiver no primeiro mês 4 nomeações de 3.000 e quando chegar no 10º, você continuar com as mesmas 4, 3.000, no 11º mês a sua renda vai ser R$12.000, porque ela vai ser recorrente. Entendi. Então essa é a primeira perspectiva que você tem que ter da realidade da perícia grafotécnica no país. Perfeito. Então você falou que na justiça gratuita, né, a partir de R$300, mas obviamente que o céu é limite. Quais valores você já viu de um laudo, assim, a título de curiosidade, que já foi pago por um laudo, por uma assinatura, por um contrato? Vamos comparar os dois. Justiça gratuita, eu cheguei a ver até 730, que foi um processo de Santa Catarina, e o maior laudo que eu cheguei a presenciar, inclusive eu fui uma das pessoas que fez a correção para um colega, né, uma demanda de 70 contratos a ser analisados, ele recebeu, por cada contrato, ele recebeu R$2.200. Então foi para a casa de R$140.000 de honorários, mas aí foi um trabalho de alta complexidade, mais de 70 contratos, 2.200 por cada contrato, e foi feito 2 tipos de perícia: a perícia documental, né, que analisou a estrutura do documento físico, e a perícia grafotécnica. Por isso, um valor de honorários tão robusto. Você mencionou agora a perícia documental ou documentoscópica, né? Qual é a diferença dela para a grafotécnica? A gente não tinha falado antes, mas quais são os casos e o que se procura numa perícia desse tipo? Vale ressaltar que a perícia grafotécnica, ela analisa, é a ciência que analisa a assinatura, o manuscrito, a escrita. E a perícia documentoscópica, ela analisa o documento, a autenticidade e integridade do documento. Existem duas. Existe a perícia documental peça física, que você analisa o papel. Você vê as propriedades do papel, você vê as tintas empregadas no papel, o tipo de impressão, como é que foi feita essa impressão, jato de tinta, se foi toner, tudo sempre analisa. E a perícia documentoscópica digital é quando você analisa o documento, seja ele digitalizado, né, que era uma cópia física e você transformou em algo digitalizado, ou aquilo que nasceu digital, um documento totalmente digital que nunca foi físico, que é o documento nato digital. Então, o perito ele tem que conhecer todas essas nuances
e nomenclaturas e os tipos específicos de cada perícia que ele vai atuar. Entendi, olha aí, já aprendemos sobre perícia grafotécnica, perícia documentoscópica, tem a papilografista, não é isso? Papilográfica, tem a prosopográfica, né? Então tem vários aí que, inclusive, cada nicho você também pode se especializar. Você pode fazer até um apunhado deles, mas acredito que o ideal, até como o professor já falou, é você estudar e realmente aprofundar com técnica nas que você vai gostar ou você vai preferir. Então é um mundo aí que a gente está se abrindo diante dos nossos olhos. E me diz uma coisa, professor, como é que as novas tecnologias estão impactando essas análises de hoje? Essas novas tecnologias, elas são muito aplicadas principalmente para contratos digitalizados ou contratos nato-digitais, né? A perícia grafotécnica em si, ela ainda está no campo do conhecimento técnico, das normas, do que preconiza a questão da análise de cada ponto específico da assinatura. Separando isso, as novas tecnologias, elas estão ajudando na evolução dessa análise do contrato. Porque a perícia grafotécnica, ela evoluiu, o contrato em si, ela evolui para uma análise de documentoscopia digital ou análise de assinaturas eletrônicas e digitais. E essas ferramentas, elas encaixam nesse propósito de análise. Por isso ela é tão importante. Tudo aquilo que evolui tem necessidade de uma ferramenta, de um novo olhar técnico para isso. Legal. Você mencionou dois tipos de assinaturas digitais, as eletrônicas e as digitais. Existe diferença então, né? Explica um pouquinho para a gente. A questão da assinatura eletrônica, ela tem uns componentes técnicos que eles viabilizam ao perito analisar a questão de informações como metadados, informações de data de criação, como foi que foi gerada essa informação, se ela permanece do jeito que ela foi criada ou se ela teve alteração durante o caminho. Nas assinaturas digitais, ela vem os níveis de segurança, por exemplo, se aquele arquivo foi criptografado, se houve quebra de criptografia, se a questão dos certificados, dos certificados que você pode analisar via validar.gov, que você analisa a questão das autoridades certificadoras, se aquele certificado vinculado àquela assinatura eletrônica, digital, se tem uma validade jurídica e se aquilo foi realmente analisado da forma que era para ser. E se houve, nesse caminho, alguma alteração. Tudo isso é o olhar do perito que vai dizer, trazendo como meio de prova. Perfeito, legal. Então a gente falou agora um pouquinho de metadados, né, de assinaturas, contratos digitais, todos os documentos nato digitais, ou seja, que se iniciaram no mundo digital, eles têm que ter esses metadados para análise. É como se fosse uma certidão de nascimento. Nasceu, qual é o nome, que dia que nasceu, onde que foi, pai, mãe, né? Então essa certidão de nascimento desse documento digital é onde o perito, o analista, vai fazer essa análise e ele vai identificar se teve, como o professor falou, se houve mudança, se tem erro na integridade, se a imutabilidade do arquivo foi mexido, né? Se existe realmente a identidade correta e 100% certa de quem assinou. Então, isso é muito interessante, né, com essa tecnologia. E um outro detalhe, hoje se fala muito de inteligência artificial. Eu acho que a IA vai estar mudando tudo, já é uma coisa de hoje, o pessoal está falando que vai mudar, mas acho que já mudou em todas as profissões. Você tem usado a IA para o trabalho de análise, para o trabalho de criação de documentos, como é que você tem usado essa tecnologia? Na perícia grafotécnica, eu ainda não vejo a IA como algo que vá favorecer, porque eu ainda vejo que na perícia grafotécnica a IA ela não vai contribuir nesse primeiro momento, porque ela também está em desenvolvimento e o olhar do perito vai se sobrepor a qualquer tipo de análise de inteligência artificial. Mas já na assinatura de análise de assinaturas eletrônicas e digitais, eu já vejo a IA como uma ferramenta principalmente quando você está com uma dúvida técnica, você usar o chat GPT, por exemplo, para ele responder aquilo que pode ser uma dúvida ou uma falta de entendimento técnico que você tenha. Por exemplo, quando existe uma confusão na questão da informação do que é o IPv4 e o IPv6, que é a questão dos componentes dos IPs brasileiros. IPv4, para quem não sabe, é uma estrutura de IP que era formado principalmente por um conjunto de números. Evoluiu porque não tem mais espaço, então passou para o IPv6, que é uma estrutura que, por exemplo, a apresentação é um grupo alfanumérico.
Então, assim, as pessoas ainda não têm um entendimento do que é isso. E quando você joga essa informação que você coloca no ChatGPT e pede para o ChatGPT explicar isso de uma forma mais incisiva e de fácil entendimento, aí a ferramenta do IA já te ajuda. Eu na Grafotécnica eu ainda espero a evolução dela para Entendi. ajudar. Eu vejo muito a grafotécnica como quase que uma arte, que o olho do perito, a experiência conta muito, né? Então, muitas vezes, é a subjetividade da sua experiência que vai fazer a diferença e vai te levar ali para aquele caminho de investigação, digamos assim, para que você possa. E isso realmente a IA é difícil ter esse olho, né? Mas, como foi falado, você pode ajudar na geração de documentos. Tem um movimento muito grande hoje na justiça pela linguagem simples, né? Tirar um pouco o tecnicismo, tirar um pouco essas palavras difíceis. E a IA, eu vejo que é muito útil nesse sentido. Às vezes você pega uma decisão, você pega um laudo e você quer traduzir para a linguagem simples, eu acho que é uma ferramenta muito válida para isso, ou seja, ela uniformiza esse conhecimento. Você pega uma coisa que seria ininteligível, que estaria num nível só para profissionais, mas você joga ali e pede para o chat, simplifique para mim, ou explique como se fosse uma criança de 10 anos. Né? Então, como você falou, tem o conceito do IPv4 e do IPv6, que ele vai conseguir simplificar lá. E legal esse exemplo do IPv4 e do IPv6, porque eu já vi no ChatGPT uma explicação fazendo analogia com telefones celulares. Porque o IPv4 são 4 blocos só numéricos. E esses blocos estão acabando. No mundo todo. Então está acabando. E aí, igual os telefones que eles adicionaram um 9 no início para que tenha mais opções, tem essa mudança para o IPv6, que aí viram 6 blocos de caracteres, mas dessa vez alfanuméricos. E assim também como as placas de carro, né? O número Mercosul hoje, onde tinha um número, ele incorporou uma letra, porque em vez de você trabalhar com 0 a 9, você vai ter do A ao Z, aumentando em centenas, milhares de vezes a possibilidade. Muito bacana. E assim, dentro da perícia grafotécnica, existem dilemas éticos? Existem preocupações que você já se deparou, você já viu se depararem? A maior preocupação que nós temos, enquanto perito grafotécnico, é a questão da imparcialidade. Nós temos colegas que não é imparcial. Esse é o maior dilema. E um outro dilema é a questão da valorização. A questão do... meu preço é R$1.000 e o preço de alguém vai ser 500. Então é um dilema que a gente sempre... O que é que eu tenho que fazer para ser reconhecido como profissional que tem valor e não tem preço? Esse é um dilema que nós temos que mudar, essa percepção. Que tudo que você faz profissionalmente, você tem que ter valor e não tem preço. A pessoa tem que pagar o seu serviço, aquilo que você está pedindo, pelo o valor que tem aquele serviço, que tem o produto e não pelo preço. Muito legal. Eu acho que isso é uma reclamação de todo mundo, tá? Porque sempre tem aquelas pessoas que vão disputar pelo preço e acabam nivelando pelo preço. Então, se você busca o preço, você também não está olhando as outras, a qualidade, a entrega, a parte técnica também. Então, acredito que é muito válido que todo profissional ele tenha esse olhar, essa visão de trazer valor, não trazer somente preço. Tá? E para quem quer seguir essa carreira, quais os conselhos que você traria? Como professor, vou dar dicas aqui muito importantes para você que está querendo iniciar na perícia grafotécnica, principalmente na perícia grafotécnica. Primeiro, que você tem que ter uma formação que realmente lhe prepare para o mercado de trabalho. Não é somente você entender o que é a perícia grafotécnica, claro que faz parte, mas você entender as nuances, as particularidades, desde a análise do processo até a emissão do laudo, é de suma importância. E o segundo ponto mais importante, que você, antes de iniciar, você tenha estrutura tecnológica, um computador que lhe atenda, software que não sejam pirateados, que tenham todas as funcionalidades e que você tenha ferramenta de trabalho. É como se você fosse nadar em alto mar sem ter algo para se segurar. Então, assim, você tem que se preparar, ter essas duas coisas que eu acabei de citar, aí você deu o primeiro passo de sucesso na perícia. Perfeito. E dentro da perícia grafotécnica, quais os recursos, ferramentas que você recomenda que a pessoa já comece a ir pesquisando desde agora, que ela sai agora, vai para o Google atrás dessas ferramentas, desses recursos? Um microscópio.
não precisa ser um microscópio de última geração, um microscópio que ele tenha pelo menos um zoom de 1000x, para você ver as particularidades da assinatura. Você tem que ter dois tipos de luzes. Você tem que ter luz ultravioleta para você ver itens de segurança, principalmente em documentos oficiais, e para você ver questão de tinta na escrita. Luz ultravioleta para você fazer teste de opaticidade nos papéis. Você tem que ter também isso aí. Você tem que ter um computador que tem espaço, porque você vai fazer download de muitos processos. E você tem que ter principalmente o Microsoft Office original para você ter como trabalhar de forma clara e precisa nesses seus processos. Perfeito, muito bom. E quais as ameaças que você enxerga hoje? A gente estava conversando um pouquinho ali, as ameaças para perícia grafotécnica ou os golpes em geral dentro desse escopo. O que você acha que nos próximos anos vai impactar a gente? Falando especificamente de perícia grafotécnica, a deepfake da escrita. Muita gente não sabe o que é isso, mas quando você é um estudioso, você consegue encontrar textos, publicações falando disso. Aí eu vou explicar para o nosso telespectador o que é o deepfake da escrita. É uma inteligência artificial que aprende a escrever exatamente como você. Aprende a reproduzir quase que 100% na totalidade a sua escrita. Quando ela reproduz sua escrita, se você pegar num processo que você está questionando que não assinou determinado contrato, e essa assinatura que está no contrato questionado, se for feito pela deepfake da escrita, se você for pegar um perito inexperiente, sem um olhar mais aguçado, sem um olhar mais técnico, a chance do perito emitir um laudo dizendo que você realmente assinou é muito grande. Aí daí por trás disso vem as ferramentas e o conhecimento sempre aprimorado do perito para identificar esse tipo de situação. Ou seja, cada vez mais o perito vai ser cobrado nisso aí, né, para se atualizar, para ter mais conhecimento, para investir em melhores ferramentas, para poder realmente, inclusive, identificar essas fraudes mais tecnológicas. A gente estava falando também, no caso desses dias, provavelmente você que está aí, você já viu, falar, onde uma grande empresa, fizeram uma reunião entre 5 pessoas, né, uma pessoa do financeiro, e fizeram reunião ali no Zoom, conversaram, e no final falaram para essa pessoa do financeiro, olha, a gente precisa pagar um fornecedor 25 milhões de dólares, está aqui os dados, você já providencia agora. Perfeito, saiu da reunião, ele foi fazer a tarefa dele, fez o depósito de 25 milhões para aqueles dados e começou a receber ligação. Olha, para onde é que você mandou esse dinheiro? Para onde é que foi esse dinheiro? Não, a gente acabou de sair da reunião, você falou para eu fazer, o presidente confirmou, o conselheiro falou, eu fiz conforme vocês me passaram. Aí olharam para ele e falaram, mas que reunião? Ou seja, fizeram uma reunião falsa, emularam 4 pessoas, vídeo, voz, trejeitos, tudo, para enganar essa 5ª pessoa, tá? E levar esse golpe, né? A empresa tomou esse golpe de 25 milhões de dólares. Tudo usando a tecnologia. Ou seja, vamos ficar atentos, vamos estudar, vamos atrás, porque estagnado a tecnologia vai dar um laço. Então, tanto para o lado do bem, quanto para o lado do mal. E outra, agora para finalizar, quero agradecer muito a presença do Jorge e perguntar como é que o pessoal vai conseguir lhe seguir, conhecer um pouquinho mais do Jorge, do seu trabalho. Nós temos 2 redes sociais muito fortes que nós atuamos com conteúdo todo santo dia. O Instagram, que é o @expert@em-perícia, expert com T mudo, em perícias, e o LinkedIn com a mesma @expert@em-perícia. Lá você vai encontrar dicas sobre perícia, realidade pericial, análise grafoscópica diferenciada e todo o conteúdo sobre perícia você pode encontrar nas nossas redes sociais. Bacana. Eu trouxe aqui também para o professor a última edição dos 7 estratégias para identificar fraudes em contratos digitais, da minha autoria, tanto para advogados quanto peritos, que eu sei que o doutor já tem um e-book, mas eu estou oferecendo aqui a versão física, agradecer pelo seu tempo, pela atenção. Muito obrigado por contribuir com o seu conhecimento. Desejo muito sucesso. Igualmente. Tá bom? Muito obrigado.